Então, queridos, boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma aula de atividades extensionistas. Estamos aqui com as turmas de História, Faculdade Batista do Rio de Janeiro, primeiro e terceiro período. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui, que é o professor Eliabe Oliveira. Eu vou ler aqui rapidinho um pouco da formação dele, né? Ele é filósofo, graduado em filosofia pela Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, São Paulo, mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e doutorando em filosofia pela Unifesp. Unifesp é Federal do Estado de São Paulo, né? Se dedica à filosofia antiga clássica e isso à recepção na filosofia patrística. Professor Eliabe, ele é um filósofo nato, não é esses que se metem no campo, não é coach, ele é filósofo nato e filósofo de formação e dialoga muito bem também com a área da teologia e filosofia, inclusive você trabalha no Invisible College com isso, né? Só trabalhar formalmente não, estou só conduzindo um grupo de pesquisa sobre Santo Agostinho. Maravilha. E hoje o professor Eliabe ele vai trazer um tema para a gente sobre o que podemos aprender com a forma que um homem da antiguidade lia. E ele vai falar um pouquinho sobre a gramática no período de Santo Agostinho de Hipona. E seja bem-vindo. Palavras iniciais aí. Fica à vontade. Bom, obrigado. A primeira coisa é agradecer ao professor Lucas Gesto. Sobretudo, vocês estão ouvindo aí no fundo, né? Vocês vão ouvir a turma da Mônica e tudo mais. Talvez isso seja melhor do que eu vou falar. Mas, primeiro de tudo, agradecer ao Lucas pelo convite, sobretudo pela confiança, porque, sendo honesto, eu sei que confiar alunos a alguém não é uma tarefa fácil. Eu não confiaria os meus alunos a qualquer um. Então, partindo desse ponto de vista, eu agradeço toda a generosidade do Lucas, a qual aceitou o meu convite, e fico feliz de estar aqui. Espero poder contribuir para a formação de vocês, né? A minha fala ela não vai ser extensa, vai ter entre 30 minutos ou um pouco menos, e depois, a partir do que eu expor, nós podemos discutir, é claro, né? Posso começar, então? Pode, você quer apresentar na tela ou só... Não. Tá não. bom, então. Então, fica à vontade aí, vou te deixar aqui. Tá bom. Bom, a minha ideia, então, como o professor Lucas falou, é dizer falar sobre a relação do homem antigo com o texto, né? E, naturalmente, é com um homem antigo específico. A antiguidade é muito vasta e muito distinta em seus diversos períodos. Eu vou me concentrar em um deles, o final da antiguidade, e, sobretudo, uma figura e uma determinada cultura, né? Mas acontece que eu acredito que é possível aprender sobre leitura, sobre estudos, se nós olharmos para como os homens antigos estudavam e liam o texto, seja pela dificuldade, seja pelo rigor, seja pela própria relação que um homem nutria com o texto, né? Hoje nós usamos Kindle, coisa do tipo. Imagina, nós conseguimos ler livros segurando com apenas uma mão. Na antiguidade, se você fosse ler um papiro, um rolo de papiro, você tinha que usar as duas mãos para movimentá-lo, né? Então, a própria relação com o texto, ela é totalmente diferente, né? De modo que pensar algumas coisas, eu não vou falar sobre tudo, né? Isso não é uma comunicação exaustiva, mas, sobretudo, falar sobre a arte da gramática e como isso pode nos ajudar em alguns aspectos da nossa relação com a leitura hoje, né? Pois bem, dito isso, por onde nós vamos começar? Eu pretendo falar sobre a figura de Agostinho de Hipona,
bispo nascido em 354, morreu em 430, né? Agostinho é um filósofo de língua latina, um filósofo e um teólogo de língua latina, de cultura latina, embora tenha nascido na África, numa cidade chamada Tagaste, que hoje seria a cidade de Souk Ahras, na Argélia, e ele se reconheça como africano, ele diz isso nas Confissões, e ele diz em algumas cartas também, quando ele se refere a Tertuliano, ele chama a Tertuliano de africano, então ele reconhece de certa forma a terra a qual ele pertence, mas a sua cultura é romana, a sua língua é romana. A língua que ele falava com seus pais e com os escravos de sua casa era o latim, né? E foi a única língua que dominou com perfeição até a sua morte, dominando um pouco do grego, mas não tanto quanto sabia o latim, né? Uma determinada época, as crianças eram enviadas, elas tinham uma espécie de um estudo primário, que aprendiam ali as primeiras operações e coisas do tipo, mas o ciclo formal de ensino, no período de Agostinho, tinha um currículo. Quando nós pensamos o seguinte, o que é um homem bem educado no contexto do século IV, depois de Cristo, né? Um homem bem educado, um homem erudito, é o homem que recebeu um determinado tipo de educação. E essa educação é aquilo que nós conhecemos hoje como artes liberais, né? Artes liberais, sobretudo porque elas pretendem conceder ao indivíduo a liberdade em sua máxima perfeição. É dar ao homem aquilo que ele pode atingir em perfeição. É esse sentido da liberdade, né? É não estar travado, é não estar limitado, mas se apossando do máximo que a sua constituição psíquica pode atingir, né? Então, dada uma determinada idade, os alunos iam a um professor chamado Gramáticos, né? O gramático. Agostinho estudou gramática numa cidade vizinha, não na sua cidade, mas numa cidade chamada Madaura, né? E o ensino do Gramáticos, né, como eu disse, a ideia é expor justamente o que é a arte liberal da gramática. Um parênteses, também eu acho que é interessante expor, porque hoje em dia as pessoas falam muito sobre as artes liberais, e as artes liberais e a cultura clássica, mas não se entende bem, ou ao menos se esconde, o que significa uma arte liberal da gramática, por exemplo. Saber que existiam 7, ou que era a gramática, a retórica, a lógica, etc. Bom, isso é uma coisa que se pega com qualquer informação. Agora, quando nós perguntamos, tá, mas o que é a gramática? Não é a mesma gramática que a nossa. Aí nós encontramos algumas dificuldades, né? Retomo. A gramática, ela era dividida essencialmente em 2 aspectos, né? Um estudo teórico da língua, das leis da língua, das leis internas da língua, e, por outro lado, a explicação dos grandes autores, né? Então, veja, nisso já distingue do que é a gramática para nós, porque a gramática para nós seria só uma disciplina que estuda a parte formal da língua, né? Ao passo que, na época de Agostinho, a gramática estuda um aspecto teórico da língua, mas talvez a parte mais importante da gramática seja a aplicação e a explicação dos grandes autores, né? Então, gramática e literatura, se fizéssemos um tipo de analogia, né? E o centro do estudo do gramático, na sua parte teórica, é o estudo das partes do discurso. Isso se conserva de alguma forma com a nossa tradição gramática, né? Quando se fala de partes oraciones, né? As partes do discurso, que são o nome, o pronome, o verbo, advérbio, adjetivo, proposição, conjunção e interjeição. Os manuais gerais da antiguidade, se não me falha a memória, Diomedes, por exemplo, eles prefaciavam, além dessas partes dos discursos, uma série de elementos
como o estudo da letra, da sílaba, do acento, do pé, inclusive de vícios, de defeitos da língua, de barbarismos, enfim. A primeira parte, e esse aspecto teórico, tinha isso como conteúdo. E os anos que a criança passa na escola com o gramáticos, né, o professor de gramática, são dedicados tanto a essas partes oraciones, como ao estudo da literatura. Por meio das Confissões de Agostinho, nós sabemos que alguns clássicos eram lidos na sua formação, na formação de um homem do seu tempo, né? Ou seja, Agostinho nos dá a compreender um pouco de seu tempo. Ele nos fala sobre Virgílio, Terêncio, Cícero, e entre esses, com certeza, o summus poeta, né? Aquele que parece resumir a cultura latina no tempo de Agostinho e que tem um lugar especial em seu coração, é Virgílio. Depois, Terêncio, né? Esses eram os autores que eram estudados na gramática. Cícero resume toda a eloquência da prosa latina, é o grande modelo da retórica do século IV, né? E as suas obras, elas eram estudadas, tanto os seus tratados filosóficos, né, quanto seus tratados de retórica, eram estudados não na gramática, mas na retórica. Hoje eu espero me deter na gramática, para que justamente daí possamos depreender lições, né? Então, certo, essa é a parte teórica. O método que o gramático empregava, agora no estudo dos grandes autores, nós conseguimos colher algumas informações a partir de alguns comentários, né? Então, a gente tem alguns comentários de Virgílio, como os comentários de Sérvios, de Cláudio Donatus, de Aélios, de Terêncio nós temos também os comentários de Donatus, de Eugráfios, né? E as próprias obras de Cícero. Pois bem, mas qual era o método que se empregava efetivamente para se ler um texto na antiguidade, né? Esse método clássico, que nós podemos abstrair desses comentários aos grandes clássicos que eu mencionei, né? Eles são, de certa forma, sistematizados e distinguidos em algumas etapas de estudo da gramática por Varrão. Varrão é um grande gramático latino da antiguidade. E Varrão elencou e distinguiu o método da gramática em 4 partes. A Lexio, leitura, né? A Emendatio, emendas, essa é um pouco mais complexa, eu vou explicar porque. Na verdade, depois da Lexio vem a Enarratio são os comentários, né? A Emendatio são emendas, eu vou explicar o que é emendas. Essa é uma parte da gramática que é importante a gente ver como é a experiência do homem antigo, mas que nós não temos a experiência mais para a leitura hoje. E o método de estudo da gramática culmina com o judicium, com o juízo, né? Então, vejam bem, a Lexio, que seria a primeira etapa da gramática, do estudo do método clássico, que nós chamamos hoje de clássico, mas o método empregado para se ler os grandes autores, né? A primeira parte era a Lexio. O que é a Lexio? É a leitura expressiva, em voz alta, que, de certa forma, implica no ensinamento prático de dicção, né? E, vejam bem, isso é um estudo fundamental para um contexto tanto político quanto espiritual do século IV. O professor deve ler bem de forma expressiva, constituindo-se a si mesmo como um paradigma, né? Quando você aprende a ler ou a falar com quem você vive, né? Então, você repete expressões corriqueiras com as pessoas com quem você aprende a sua língua. Então, se um homem do século IV
o alto escalão, aonde ele pode atingir ser um grande orador. Então, é natural que a primeira parte da gramática ela esteja tão preocupada com a dicção, com a boa pronúncia. Nós estamos falando de um futuro orador. Nós estamos formando um futuro orador. Estou dizendo isso de maneira metafórica para explicar o espírito educacional do século IV, ou para tentarmos chegar até lá. Né? Nós estamos formando um futuro orador. Né? Então, o professor gramático lê de maneira expressiva, em voz alta, e o aluno aprende, imita. E aprende como? Aprende imitando. Né? Curiosamente, eu tive uma professora, eu não sei se vocês conseguem se recordar disso, mas eu tive uma professora no meu primeiro ano, se chamava Glória, tinha cabelo curto, ela era loira, uma senhorinha com um espírito bem tempestivo, mas ela corrigia toda vez que eu falava a letra E, né? E também colocava a mim e aos meus colegas para memorizarmos poemas de Fernando Pessoa e recitar. Isso era uma prática desde a antiguidade. Recitar, né? E recitar par cœur, como diziam os franceses, né? Recitar de cor, né? E isso existia também já na antiguidade. Você tem de... E veja como isso é importante. Recitar um poema é uma coisa... Não é fácil, é difícil. Porque um poema, ele pressupõe um ritmo, ele pressupõe uma métrica que, se você erra a métrica, fica feio ao ouvido o poema. Então, é uma coisa relativamente complexa, mas nós estamos formando um orador, né? Então, ele tem que saber recitar, e recitar de coração, né? Eu prefiro falar de coração do que de cor, recitar de coração as melhores passagens dos grandes autores, né? Então, os textos de Virgílio imitam os hexâmetros datílicos de Homero. A Ilíada foi escrita em um hexâmetro datílico. Datílico porque corresponde ao dáctilos, que é dedo em grego, né? Que seriam dois tempos e metade, tá, 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 tá. Então, a leitura do poema deveria respeitar essa métrica, esse pé para ser cantado, e óbvio, porque algo que é cantado é memorizado de maneira muito mais fácil. Então, toda a primeira parte da gramática, a léxio, ela está repleta, ela tem esses elementos que a envolvem, né? A leitura em voz alta, expressiva, a boa dicção, a boa pronúncia das palavras, a recitação dos poemas, a memorização das melhores passagens ou das passagens mais belas dos autores. Veja, aqui nós não estamos preocupados com o que significa uma palavra, com como ela está articulada dentro do texto. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados somente com o som, com como vocalizar bem, falar bem, né? E esta é a primeira parte da gramática. Segundo Varron, a segunda parte da gramática é a parte que se chama enarratio. Tem um texto de Agostinho que se chama Enarrationes Salmis, né? Então vocês já devem saber o que é enarratio. Enarratio é um comentário. Então, depois de saber ler bem as palavras, compreender o ritmo, memorizá-las, recitá-las de coração. Então, agora nós temos uma outra preocupação, mas essa preocupação só surge na medida em que damos conta da primeira. E aqui tem algo que eu preciso dizer a vocês que não acontecia. Sim, isso acontecia no século IV também, mas que o estudo ele era algo muito mais doloroso do que é hoje. O próprio Agostinho, por exemplo, no livro segundo, diz que ele apanhava para aprender o grego, porque ele tinha dificuldade. Mas não é só rigoroso nesse sentido. Na antiguidade, eu não vou me lembrar de que século, mas eu vou mencionar a referência, tem um livro chamado História da Educação, do Henri Irénée Marot,
E lá vocês podem ver, procurem, tá no início, eu não vou me lembrar a referência, mas ele diz que o aprendizado o ensino da gramática na Grécia, um professor, ele tinha um papiro de, eu não lembro se é 1 ou 2 metros, papiro curto. Imagina só, o conteúdo de 1 ou 2 metros para ser trabalhado durante 4 anos. 4 anos, trabalhando um papiro de 1 ou 2 metros. É muita coisa, né? E no Varron, que na época de Agostinho, Varão, quer dizer, disse que, por exemplo, ó como se aprendia o alfabeto. Aprendia-se na ordem A, B, C, D, etc., etc. Depois, o gramático pedia que se memorizasse ao contrário, depois alternadamente, como A, Z, B, Y, C, W, coisa do tipo, e que se elencasse por números o alfabeto. Então, assim, o Gramáticos está presente, e aí ele pergunta ao Sérgio, qual é a letra de número 17? Aí, a número 17 é tal letra, né? Então, os recursos não eram os recursos que nós temos hoje, de modo que o aprendizado e o esforço pelo estudo, eles eram, de certa forma, exaustivos. Então, assim, não se tinha muita informação, mas as poucas que se tinha com segurança. Imagina você ser capaz de recitar todo o alfabeto de maneira alternada, ou do meio para a ponta de maneira alternada. Isso não é uma coisa simples, né? E isso era uma coisa que uma criança lá de 11, 12 anos, no século IV do norte da África, fazia com facilidade, né? Então, após dominar toda essa parte da léxio, o aluno, então, ele é introduzido na enarácio, a segunda parte da gramática, é o comentário. Então, agora sim, já que sabemos pronunciar bem as palavras, já que sabemos dizer bem, agora nós podemos nos preocupar com o que essas palavras querem dizer, né? Ou seja, então, é nessa segunda etapa da gramática que o professor, o Gramáticos, ele vai não só ler texto, veja, nós podemos imaginar que isso poderia ser feito com um único texto. Primeiro verso de Virgílio, arma virum quecano, né? Canto as armas e os homens. Imagina que nós pegássemos esse verso e aí fizéssemos o aluno repetir, e depois que ele repetiu e memorizou e decorou, bom, agora você sabe pronunciar bem. Pois bem, agora sabe esse mesmo verso, agora nós vamos nos preocupar com outra coisa em relação a este mesmo verso, que é o que ele quer dizer, né? E aí é onde se nutre uma formação e uma preocupação com o significado literal do texto, né? Ou seja, o que as palavras dizem literalmente e o que elas dizem quando elas estão articuladas, quando elas estão imbricadas num texto literário. Então, é quando o gramático passa não só a ler, mas explicar o texto. E veja, são coisas distintas. Uma coisa é você pegar um texto e você perguntar para um analfabeto funcional, por exemplo, um texto simples, um texto de jornal, e perguntar a ele o que as palavras significam separadamente. Ele pode ser capaz de dizer isso. Política, problemas, fome, ele pode ser capaz de fazer isso. Agora, outra coisa é, além de saber o que cada palavra significa individualmente, sozinha, a que significado que ela aponta, é saber como ela está compreendida num texto literário. São coisas distintas. E nessa segunda etapa, essa é a preocupação do Gramáticos e dos alunos que aprendem a gramática, ou seja, agora eles vão tentar compreender o texto, tentar compreender o que o autor quer dizer, explicar o texto. E não importa o que nós pensamos sobre o texto, importa o que o autor diz, ponto, né? Não importa o que eu acho sobre o que um determinado texto diz, importa saber o que o autor está dizendo. A minha opinião vem assim, bem depois, muito depois. Então, essa é a segunda parte da
para quem está anotando, então, a primeira parte é a Lexio, a segunda parte é a Narratio. Então, nós atingimos a terceira parte. A terceira parte da gramática é a emendatio, a emenda, né? E a emenda agrupa dois exercícios que nós distinguimos. E essa daqui, nós, sim, nem de longe nós vamos saber fazer o que é isso. Essa é uma parte da gramática que alguém no século IV, uma criança, um infante no século IV sabia, e que hoje é uma tarefa reservada aos acadêmicos, né? Porque, de um lado, como eu disse a vocês, a emendatio ela é distinguida, nós podemos distinguir em dois exercícios. Por um lado, o Grammaticus ensina como se estabelecer um texto, né? Saber se aquele texto é autêntico, se nós temos 3 cópias do mesmo verso de Virgílio, e se nós temos palavras divergentes, com que critério nós vamos... Na época de Agostinho não tinha prensa, né? Não vinha assim, ó, texto já, com ISBN, né? Não era assim, não. Então, imagina, vinha lá, mas agora, com que critério? Nós queremos saber o que Virgílio diz. Com que critério nós estabelecemos um bom texto? Isso era uma coisa que se aprendia, né? E essa expressão é uma expressão que se usa ainda em filologia. O Lucas, que estuda história, com certeza deve estar habituado com essa palavra, mas quem estuda teologia também deve saber o que é estabelecer uma emenda textual, né? Ou seja, fazer uma correção, discutir a autenticidade do texto. E além dessa, como eu disse que a emendatio era distinguida em 2 partes, se primeira ela seria um tipo do que nós chamamos hoje de crítica textual, né? Hoje a gente pensa que é a tarefa mais, e é uma tarefa complexa, do ponto de vista da materialidade, mas o século IV é a vivência que a pessoa tinha. Ela pega um papiro aqui, pega um outro aqui, né? Por outro lado, se tem isso que eu estou chamando de crítica textual, há também a crítica estilística. O aluno, então, ele é ensinado a avaliar a originalidade do texto, o estilo empregado para escrever o texto, a análise do plano do desenvolvimento do texto. Isso é aprender uma língua. Veja, nós estamos ensinando alguém para dominar uma ciência. Nós não queremos ensiná-lo para escrever nota de cupom fiscal. Não é para isso que nós estamos educando. Nós estamos educando para ser um orador. Nós queremos que ele tenha o domínio, né? Então, ele tem de aprender a fazer crítica textual e também saber avaliar um estilo, as qualidades de um texto, os defeitos de um texto, se o autor desenvolveu bem, se o texto tem uma determinada originalidade, né? Então, a emendatio é composta tanto do que eu estou chamando de crítica textual, quanto crítica de estilo. Crítica estilística. Essa é uma tarefa reservada aos linguistas ou... Ô, Eliabe, sim. Te interrompendo, isso aí é a base da exegese teológica, né? Isso é a Pois base bem. da crítica do Antigo e do Novo Testamento, que Pois a pessoa bem, não aprende em teologia hoje, né? Só se fizer um doutorado. Fecha parênteses. Era o que uma criança de 11, 12 anos aprendia no século IV, né? Inclusive tem um texto, que é o texto do Basílio Magno, que ele fala da utilidade da literatura pagã, justamente por isso. A metáfora que ele usa, Lucas, ele fala bem assim: olha, você não vai olhar direto para o sol, você primeiro vai olhar para a água que reflete o sol, né? Ou seja, é por isso que é útil estudar gramática e estudar a literatura pagã, porque primeiro você aprende a interpretar e aprende bem e domina aquilo que está pela sombra, depois você se aventura a interpretar um texto da escritura, né? É uma dimensão também da relação que a pessoa tem com a própria escritura, né? Imagina, deixa eu fazer um comentário tosco. Aprende a ler primeiro, porque senão você vai mexer na escritura, você vai cometer uma heresia, e você vai ser um herege ruim ainda, porque para você ser um herege bom, você precisa ser muito inteligente.
Então, primeiro, aprende a ler o Homero, ler bem, né? Aí depois você vai ler a Escritura, né? Enfim, mas é isso mesmo, né? Eu não sei como andam os estudos de teologia hoje, nem no Brasil. Bom, então esse é o terceiro passo. Eu vou ao último passo, indo a explicação da disciplina da gramática do século IV, e faço alguns paralelos com o nosso dia, e aí encerro. Bom, a última etapa da gramática, como eu disse anteriormente, é o iudicium, o juízo. E o juízo, vou explicar o que significa essa expressão, é o que coroa todo o estudo da gramática, porque ele pressupõe toda análise anterior, que o aluno seja capaz de ler bem um texto e de saber recitar aquele texto com justeza, que ele seja capaz de compreender os significados do texto, saber explicar o que está sendo dito ali, ele deve ser capaz de analisar quais são as qualidades, qual é o estilo daquele texto, qual é a análise qual é a ordem do texto. Todo texto tem uma análise de plano, tem uma ordem, tem um exórdio, tem um argumento, tem uma conclusão, saber analisar isso. E o que coroa o estudo é isso que eu estou chamando de juízo, que não é nada mais do que um juízo estético sobre a obra estudada. A tarefa reservada aos críticos de literatura do nosso tempo, que é você ler uma obra e dizer: este é um texto que usa bem a língua, este é um texto bem escrito. E para você emitir um juízo sobre uma determinada obra, você tem que ser capaz, justamente, você tem que dominar a língua, que é o que pressupõe o estudo da gramática. Então, vejam, quando as pessoas falam estudo liberal da gramática, a gente tem que saber o que elas estão pensando como estudo liberal da gramática, porque o resumo que eu dei a vocês hoje é um resumo da gramática no contexto do século IV, né? Agora, ela teve mudanças e significou diversas coisas em diversos tempos. Por isso que é preciso ter cuidado e não ficar fazendo reduções, porque as coisas que parecem difíceis se tornam fáceis. Na verdade, as coisas que são difíceis, na verdade, se parecem fáceis. Bom, eu já sei o que é a gramática. A gramática é tudo isso que eu comentei hoje, e de maneira extremamente resumida, extremamente resumida. Dito isso, sabendo agora que a gramática é composta por uma parte teórica, que inclui o estudo das partes oraciones, né, do discurso, e por uma parte de análise literária, que compreende 4 etapas: a leitura, o comentário, as emendas e o juízo. Uma criança passava 4 anos sobre a responsabilidade de um professor estudando isso. Dito isso, respondo a pergunta que dei como sugestão ao professor Lucas como título da comunicação, né? O que podemos aprender com um homem antigo e como ele se relacionava com a leitura? A primeira coisa que nós podemos aprender é que a leitura ela é muito mais algo relacionado à formação do que à performance. Ler não é como capinar mato. Ler é uma atividade, e é uma atividade que pressupõe uma excelência. E veja, nós devemos nos preocupar muito mais com o bom desempenho da atividade do que com a velocidade com a qual nós realizamos essa atividade. O que se fazia na antiguidade, você formava um leitor, você dava o domínio para ele da língua. E então se pressupõe a leitura que ele domine a língua.
Não que ele leia 1 milhão de livros. E eu posso dar diversos exemplos para vocês, né? Às vezes nós nos esquecemos disso, são coisas que parecem tão óbvias, mas nós nos esquecemos disso. Vamos começar por um exemplo moderno. Descartes dizia que lia pouco, um grande filósofo da modernidade. Bom, eu acredito que não seja necessário dizer que os homens da antiguidade também liam pouco, uma vez que o papel é um recurso importado do Egito extremamente caro e que não se tinha muito. Um homem medieval da universidade lia pouco, até porque ele tinha que pagar a uma pessoa que ficava na biblioteca, e era caro, para fazer uma cópia, por exemplo, de uma parte do texto de Aristóteles. Hoje eu tenho a ética Nicômaco inteira em casa, né? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é que a leitura, ela está muito mais relacionada a um aspecto formativo, ou seja, a um domínio que você tem da língua e do bom uso dela, do que com a quantidade de livros que você lê. Isso significa que ler muito pode te fazer bem, mas não significa que quem lê muito é muito inteligente. Aí nós não podemos, porque senão nós não poderíamos aplicar esse mesmo critério aos homens da antiguidade, porque eles não liam muito, mas eles são muito inteligentes, né? Então vejam que a leitura ela está muito mais relacionada com uma forma com a qual você conduz o seu espírito do que com a quantidade que você mobiliza na sua vida de estudos. É óbvio, né? Com isso não quer dizer que nós temos que ser preguiçosos e ler pouco. Também seria falacioso dizer que se Agostinho estivesse vivo hoje com essa disponibilidade de livros, se ele leria 1 ou 2. Não, com certeza ele leria muitos. Leria muitos, mas a questão é que nós temos que também nos preocupar com isso, com esse aspecto formativo, para poder ler bem. Essa é a primeira coisa, que nós devemos aprender com a formação que eles davam. A segunda coisa já não é em relação com algo que eles têm, mas é com algo que nós temos, né? Nós não sabemos usar o que nós temos no geral. Um exemplo simples. Digamos que, um exemplo simples mesmo, viu? Digamos que você quer começar a estudar história da antiguidade. Como você faz isso? Existe uma multidão de textos sobre história da antiguidade. Como você faz isso? Veja, nós temos muita informação, mas nós, em relação aos antigos, nós não sabemos usá-las bem, né? E isso é com certeza algo também que nós temos de aprender com eles, no sentido de que eles tinham pouco e eles sabiam usar. Nós temos muito e nós temos de aprender a usar. Porque alguém hoje que sabe usar bem um livro, consegue produzir muito e consegue ter uma excelente formação, né? Eu lembro da primeira vez que, isso quando eu tinha uns 18 anos, quando eu parei de perguntar aos meus professores que livro eu devia ler, porque eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha me perguntado antes, nunca tinha pensado nisso antes. Por exemplo, terminei de ler um texto, aí eu ia lá nas referências bibliográficas e via os textos que tinham lá, que se tratavam de assuntos semelhantes ao que eu estava estudando, e prosseguia dali o meu estudo. Vamos supor que eu queira estudar, né, história antiga. Eu pergunto ao professor Lucas: professor, eu quero estudar história antiga. Aí o professor: tá, ó, essa é uma grande referência. Aí ele me indica Moses Filling. Moses Filling até onde eu sei, um bom historiador da Grécia, né? Depois que eu terminei de ler A Economia da Grécia, o Moses Filling tem esse livro, eu não preciso perguntar ao Lucas qual é o próximo livro ler, eu posso simplesmente olhar a bibliografia
buscar texto. Veja, isso é um recurso que nós temos e que nós não usamos. Ali tem uma multidão de textos. Às vezes, a edição tem o cuidado de separar por tópicos, assim, referências bibliográficas sobre a moeda na Grécia, referência bibliográfica sobre o comércio na Grécia, enfim, sabe? E a gente simplesmente ignora. Trata-se de algo que nós temos, né? São recursos que nós temos e que definitivamente nós não, como eu disse, num geral, nós não sabemos usá-los bem, né? Então, são duas coisas que com certeza nós temos que aprender a partir da experiência do homem antigo. A primeira delas retomo, nos preocupar não só com a quantidade, com a performance da leitura, mas com a nossa formação enquanto leitores, né? Ou seja, ser um bom leitor pressupõe um domínio da língua e do bom uso dela. E, por outro lado, nós temos, ao contrário dos antigos, muitos recursos. E, na mesma medida, contrariamente a eles, nós não sabemos usá-los bem, no geral, né? Bom, agradeço muito a paciência de vocês e espero poder ter ajudado, e agora nós podemos conversar. Maravilha, perfeito. Muito obrigado, Eliabe. Eu queria começar. Gente, se vocês tiverem perguntas, já vão preparando aí. Eu vou aproveitar aqui meu poder de professor aqui para fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta... Eu tenho uma pergunta bem teórica, mas eu não vou fazer não, que é sobre a questão da gramática e o maniqueísmo. Mas isso aí deixa para lá. Como é que você vê, professor, essa... E assim, você é professor do ensino básico, né? Você é professor no ensino superior, então você tem contato com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Como é que você vê essa pressa de adquirir muita informação, de ser povoado de informação, e a diferença disso para você... Porque, assim, o primeiro ponto da gramática é interpretação de texto. Primeiro ou segundo, né? Sim. O primeiro é aprender a ler, né? E o segundo, interpretação de texto. Como que você tem visto que a internet, ou essa era do século XXI nova, ela destrói ou não essa prática da leitura? Fala um pouquinho da sua experiência em sala de aula, e também com a internet, que você também ensina na internet. Certo. Bom, no ensino básico, o interesse por ler é zero. Tem um aluno do terceiro ensino médio que eu dei, inclusive, alguns livros a ele, que ia lendo, mas assim, um único, chamado Eduardo, leu... Esqueci o nome do Dostoiévski, leu O Jogador, leu um outro do Dostoiévski, e aí eu estava dando filosofia contemporânea, e aí eu dei a ele o mito do O Estrangeiro, do Camus também. Mas, assim, no ensino básico, as crianças não leem. E não só isso, elas não conseguem se deter em uma coisa, elas estão superestimuladas. Elas não conseguem parar, pensar, raciocinar com calma. Para você ter uma ideia, eu costumo sempre fazer um exercício, né? Nós lemos um texto, por exemplo, na aula, lemos um texto do Thomas Hobbes. A frase do Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem, etc. Eu vou e explico a frase, e aí eu faço como exercício em sala de aula. Peço a eles para dizer qual é a premissa, qual é a conclusão que se deriva das premissas. E assim, a dificuldade com que um aluno tem para identificar uma premissa, e eu ainda dou a liberdade dele assim, você pode discordar da premissa, né? A premissa é que o homem, no seu estado de natureza, ele é mau, né? O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes está partindo do princípio de que o homem, no seu estado de natureza, é mau e não pode viver, portanto, em sociedade, e é de onde que se conclui que deve-se
instituir um Leviatã. Eles não conseguem fazer raciocínios básicos assim. É custoso a eles, é difícil, eles não conseguem se concentrar. Às vezes, isso é uma metáfora, né? Mas às vezes há textos explícitos, assim, que você pode riscar, ó, essa é a premissa 1, essa é a premissa 2, e aqui, essa é a conclusão. E você vê a dificuldade que eles têm, assim, é assustador, é assustador, é assustador. E assim, eu tive um amigo que ele era um colega de trabalho, professor de português, e ele dizia o seguinte, Lucas, ele dizia, ó, essas crianças aí que passaram pela pandemia, elas já eram. Nós não devemos nos preocupar mais com elas. Nós temos que nos preocupar com quem está entrando agora no ensino básico e tentar uma outra alternativa agora, porque eu não consigo pensar em como reverter isso. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas não diria que não é razoável, sabe? Porque o que a internet fez com a cabeça das pessoas é horrível. Eu sou jovem, mas eu fui ter o WhatsApp tarde, muito tarde. Fui ter celular muito tarde. Então, tinha videogame, mas preferia, quando criança, né, mas preferia ficar na rua. Então, me parece, né, não sei se eu estou querendo me liberar de algo aqui, mas me parece que isso não me impactou tanto. Mas tem pessoas da minha idade, pessoas mais velhas que eu, que também já se escravizaram a isso, né? Agora, então, sobre o ensino básico, é isso. É uma situação catastrófica, catastrófica. No ensino, eu dei aula no ensino público, sem chance, não dá para lecionar. É um ambiente no qual eles ficam para observarmos e que o pai possa trabalhar e o pai saiba onde ele está. No ensino privado é um pouco melhor, só que ainda assim tem todas as dificuldades que eu mencionei, né? E no ensino superior, essa sede, o que eu acho que atrapalha é justamente isso. É, eu acho que o volume, não, não que ler muito seja ruim, ninguém vai dizer isso, eu não diria isso. Agora, ler muito e ler de qualquer jeito, isso é ruim, e as pessoas fazem isso. Porque quando você lê bem um texto e quando você sabe ler bem um texto, você é capaz de pegar um outro texto e você vai continuar a exercitar aquilo que você sabe. Agora, quando você lê muito e apressadamente, você acumula informações, mas você não sabe articulá-las, né? Você também deve lidar com esse tipo de coisa. Eu já conversei com pessoas. Eu tenho um amigo que é assombroso. Ele tem a cabeça dele é uma enciclopédia. Sim, memorizou tudo, 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 tudo. Mas na hora de colocar num discurso e articular, sabe, uma ideia, é horrível. Não funciona. Você consegue perguntar para ele, ele memoriza. Agora, raciocinar, né, articular um discurso, defender uma tese, refutar, olhando para o argumento, ó, o seu argumento é ruim aqui, 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 as pessoas também não conseguem isso, né? Isso no ensino superior também, né? Então, assim, são as dificuldades. E eu acredito que esse aspecto formativo que os antigos prezavam, isso pode nos ajudar. Não que nós devamos parar tudo e agora estudar gramática, etc. Mas uma hora ou outra a gente vai ter que fazer, pelo menos ali concomitantemente um pouquinho, para melhorar o nosso domínio, para nos tornarmos melhores leitores, né? Acredito que seja isso. Excelente. Eu vou terminar a gravação aqui para a gente continuar no que eu chamo de arena livre. Tá bom. Então, estou encerrando aqui, mas a gente vai continuar, tá bom, gente?